Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. Hoje, véspera do Dia das Crianças, amanhã se comemora o Dia das Crianças. Então a nossa ministração hoje será voltado para as crianças. E o nosso tema hoje é protegendo nossos futuros heróis. E isto é algo que deve estar no seu coração, no meu coração, trabalharmos em prol da proteção das nossas crianças, para que elas no amanhã possam continuar sendo servas de Deus, servindo ao Senhor em várias áreas, em vários locais, sendo homens e mulheres fiéis a Deus. E hoje, para pensar nesse tema, nós queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, uma história bem conhecida, mas que trará algumas lições muito especiais para nós nesta ideia de protegermos os nossos futuros heróis, que são as nossas crianças. E aí então nós temos a história de Moisés, do nascimento de Moisés e alguns cuidados que os seus pais tiveram que ter em virtude do momento que eles estavam vivendo. Êxodo capítulo 2, vamos fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E o texto diz assim: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Esse é o texto bastante conhecido, e o momento era: o povo de Israel estava já há mais ou menos 300 anos vivendo ali no Egito. E o faraó da época ficou um pouco preocupado com o crescimento do povo de Israel. Então o faraó lá do Egito falou o seguinte: vamos matar todos os meninos que nascerem. E matar significa joguem essas crianças nos rios. Um pouquinho antes a gente vai descobrir que algumas parteiras não tiveram coragem de fazer isso, elas foram tementes a Deus e por conta disso elas não jogavam as crianças no rio. E aí, ao serem indagadas, elas disseram: olha, mas as hebreias são mulheres saudáveis e antes que a gente chegue, elas já tiveram seus filhos. Aí então o faraó não teve outra alternativa: vamos exterminar com essas crianças. No meio dessa história, nasce então esse menino. Diz o texto que este casal já tinha uma filha, uma menina mais velha, e eles têm esse menino. Diz o texto que o menino era bonito. Os pais, olhando para a criança, como qualquer pai e mãe, ao verem o bebê, acharam lindo e falaram: vamos tentar protegê-lo. E aí então a história vai discorrendo alguns cuidados que eles tomaram para cuidar dessa criança, que no futuro viria a ser o herói da nação de Israel, ou um dos heróis da nação de Israel. E antes que a gente continue observando alguns cuidados que a gente pode ter para proteger os nossos futuros heróis, vamos ao desenho das crianças. Hoje, crianças, vocês vão fazer o seguinte desenho. Prestem bem atenção. Na verdade, vocês vão poder escolher um desenho para fazer.
uma parte do desenho é igual para todo mundo. A outra parte, a primeira parte, cada criança, cada um de vocês poderá escolher. Vocês vão ter que escolher e desenhar alguma coisa que seja relacionado a alguma profissão. O que é isso, profissão? Por exemplo, você vai desenhar alguma coisa que lembre um médico ou uma médica. Pode ser, sabe aquele negocinho que eles medem, observam ou ouvem, na verdade, o nosso coraçãozinho, o pulmão, aquele negócio chamado, acho que é estetoscópio. Pode desenhar isso, pode desenhar um chapéu, de repente de alguém que trabalha lá na lavoura, pode desenhar tijolo ou uma construção para indicar, de repente, um engenheiro, pode desenhar um computador que o papai ou a mamãe usa para trabalhar, para, de repente, você pode desenhar uma gravata para simbolizar aí, de repente, um advogado. O que mais que você pode desenhar? Você pode desenhar um carro ou um caminhão, pensando em motoristas. Você pode desenhar um animal. De repente, você vai lembrar aí do veterinário que cuida dos bichinhos. Então, você pode desenhar isso. Você pode desenhar uma Bíblia para indicar, de repente, pastor ou missionário. Você pode desenhar algemas, sabe, que prende, para pensar em alguém que trabalha aí como policial ou é militar. Então você pode fazer esses vários desenhos. Pode desenhar um avião, de repente pensando em ser piloto de avião, ou um barco, pensando em conduzir um barco. Enfim, você pode desenhar uma vassoura, pensando em pessoas que trabalham com a limpeza, na área da limpeza. Pode desenhar um saco de lixo, pensando nas pessoas que trabalham aí no recolhimento dos lixos, no lixo da cidade, do lixo da cidade. Vocês, crianças, podem escolher o que vocês quiserem, pensando em alguma profissão. Pode desenhar, de repente, alguém com óculos, representando uma professora ou um professor. Enfim, usem a criatividade de vocês. Do lado da folha, então, vão desenhar alguma coisa que tenha a ver com alguma profissão. Pede a ajuda do papai e da mamãe, que eles vão ajudar vocês aí, se necessário for. Do outro lado da folha, aí todo mundo vai desenhar uma cruz. Essa cruz vai estar ali desenhada, pode desenhar uma cruz bem bonita. Qual é a ideia do desenho? Você vai desenhar, de um lado, algo que lembra uma profissão, e do outro, a cruz. A ideia é, daqui a alguns anos, vários de vocês vão estar grandes e vão escolher uma profissão. Alguns vão ser médicos, outros vão ser enfermeiros, outros vão partir para a área da advocacia, vão ser advogados, outros vão ser motoristas, outros vão ser, enfim, um monte de coisa aí que vocês podem ser, mas independente do que você for, a ideia é que você seja alguém que continue fiel a Jesus e no seu trabalho, independente de qual for, você ser um herói de Cristo, para Cristo, sempre falando de Jesus para as pessoas, tá bom? Então esse é o nosso desenho de hoje. Vocês vão desenhar alguma coisa relacionada a alguma profissão e do outro lado a cruz, indicando que amanhã, no futuro, daqui a alguns anos, vocês vão ser um profissional, mas deverão continuar sendo heróis de Cristo. Tá bom? Então vão fazendo o desenho aí, e enquanto as crianças desenham, nós vamos olhar para esse texto e perceber que Moisés nasceu numa época em que as crianças, especificamente as crianças hebreias, estavam passando por um momento de grande dificuldade. As crianças estavam em risco. E assim também é o tempo que nós estamos vivendo. As crianças estão em grande risco, de várias maneiras, de várias formas, em várias situações, em vários lugares, as nossas crianças estão em risco. Por isso nós precisamos proteger as nossas crianças. E olhando para esse texto, eu quero tirar algumas lições ou algumas sugestões de como proteger as nossas crianças. Os nossos futuros heróis, eles precisam da presença dos pais. Isso é uma forma de proteção. O texto aí no versículo 2 diz que quando eles viram o menino, quando o menino nasceu, eles viram que o menino era bonito e escondeu-o durante 3 meses. O menino não podia ser visto, o menino não podia ser ouvido. E durante 3 meses, os pais desse menino, que no futuro depois ia ser chamado de Moisés, os pais dele
ficaram em casa trancafiados, principalmente a mãe, 24 horas por dia com a criança, o pai talvez saindo para trabalhar, mas no retorno do trabalho ficava o tempo todo dentro de casa, a mãe cuidando da casa, cuidando da criança, alimentando essa criança, impedindo que o choro dela fosse ouvido pelos vizinhos, enfim, o que esses pais fizeram foi dedicar a sua presença, não só ao menino que acabara de nascer, mas também à sua irmã, que já era maior. Os pais foram presentes na vida desse menino recém-nascido. E é lógico, eles tiveram que fazer isso por conta da regra, da ordem dada pelo faraó, ordem não aprovada por Deus, e tanto que o Senhor permitiu que esse menino fosse protegido pelos pais durante 3 meses. Ele ficou ali guardado pelos pais, mas ao mesmo tempo ele desfrutou da presença dos pais. Tanto ele quanto a sua irmã maior. Tenta imaginar isso. Alguns de nós estamos vivenciando isso nesse ano de uma forma muito específica, em que não estamos tendo aulas presenciais, muitos estão trabalhando em casa e estão tendo que ficar 24 horas com os filhos em casa. Foi o que aconteceu. E isso nos leva a observar que os nossos futuros heróis precisam da presença dos pais. Esse menino e essa menina tiveram de uma forma maravilhosa, mesmo que no momento adverso, a presença dos pais. E aí fica a primeira lição para nós protegermos os nossos futuros heróis, nós precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos. É claro que, como dissemos, o pai saía para trabalhar durante o dia. Nos dias atuais, não só o pai sai para trabalhar, mas a mãe também sai para trabalhar. Como então sermos presentes na vida dos nossos filhos? Organizarmos a nossa agenda é uma sugestão para que possamos dedicar o maior tempo aos nossos filhos e tempo de qualidade a esses filhos. Estarmos o maior tempo possível com eles. Não permitirmos que nada, além do nosso trabalho, que o trabalho necessário para o sustento da casa exige, mas impedir que outras coisas de fora, de várias fontes, de vários lugares, venha a nos tirar de casa, impedindo que sejamos presentes para os nossos filhos. E a presença aqui é a ideia de uma presença de fato de qualidade. Mas como que a gente pode transformar a nossa presença numa presença de qualidade? Algumas sugestões bem simples. Já falamos, temos falado e voltamos a repetir do desafio de fazermos o culto doméstico com os nossos filhos. É um momento rápido, é um momento que abre espaço para o diálogo, para a conversa entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre os irmãos. É um momento extremamente especial e, se possível, fazermos isto o máximo que pudermos na semana. Se puder todos os dias da semana, ótimo, que seja assim. O culto doméstico é uma dessas maneiras de estarmos presentes e sermos de fato presença na vida dos nossos filhos. Outras coisas que podem acontecer, você pode voltar àquele tempo de brincar com os seus filhos, mesmo que eles já cresceram um pouco, ir adaptando as brincadeiras. Enquanto eles são bem pequenos, um tipo de brincadeira, um tipo de atenção. De repente eles crescem, voltar a utilizar jogos de mesa. Quantos jogos de mesa existem que você pode comprar, adquirir ou mesmo fazer em casa e passar, quem sabe, horas na noite, um tempo à noite, antes de irem dormir, brincando, conversando, dando risadas. Vocês podem também marcar um dia para fazer uma espécie de cineminha em casa. Quem sabe um filme à escolha das crianças, um filme adequado à idade deles, adequado às verdades que nós conhecemos das Escrituras, e como família estarem juntos para fazer o quê? Assistirem um filme, darem risada, de repente vão lá e arrebentam algumas pipocas e tem esse tempo como família. Podem utilizar também as tarefas no lar, sabe, aquela hora de lavar louça, de repente arrumar alguma coisa que precisa ser colocada no lugar, tirar a roupa no varal, dobrar para depois passar. Um tempo que se está cozinhando, chamar o filho para perto,
para ele ver como que faz, para ele saber como que faz, e nisso já vai aproveitando e conversando, e tantas outras coisas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com eles. E isso é muito importante, pais e mães, os nossos filhos precisam da nossa presença, e presença de qualidade. Precisamos dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa atenção aos nossos filhos. E isso, vamos repetir talvez isso mais à frente, isso envolve uma atenção completa, de repente chegando em casa e deixando de lado todos os equipamentos, principalmente os nossos celulares, os nossos smartphones, deixe de lado para que você dedique atenção exclusiva ao seu filho. Deixe para depois aqueles grupos que você faz parte, que um monte de gente postou um monte de coisas durante o dia. Deixe para depois o Facebook, deixe para depois o Instagram, deixa para depois todas as coisas. A prioridade é cuidar dos nossos futuros heróis. E eles precisam ter tempo com a gente. Não permita que nada te afaste. O mundo de hoje é um mundo que tem muitas atividades. E até mesmo nas comunidades cristãs a gente percebe que, às vezes até sem perceber, as comunidades cristãs têm feito com que pais e mães fiquem longe dos filhos, porque marca eventos que acabam levando o pai para um lado, mãe para o outro, e os filhos ficam perdidos no meio do caminho, às vezes na casa da avó, de um tio, de algum outro irmão da igreja, e enfim. A ideia é, irmãos, vamos colocar um freio no mundo, dizer para o mundo, espera aí, meu ministério maior chama-se família. Deus em primeiro lugar, família. E aí sim, depois todas as demais coisas, aí igreja, trabalho e tudo mais. Eu devo trabalhar para sustentar minha família, sim, mas devo ter tempo de qualidade com os meus filhos. E quando estiver com eles, estar com eles. Deixar para depois outras coisas, para que eles possam desfrutar cada vez mais da nossa companhia como pais. A outra coisa que a gente observa no texto é que, no versículo 4, depois que o menino foi colocado lá no rio, e observe que a ordem do faraó era para jogar as crianças no rio. E sabe o que os pais desse menino fizeram? Colocaram o menino no rio. Talvez a lei não era tão clara, é para jogar de ponta cabeça, é para jogar com as pernas, é para jogar sem nada, é para colocar num cesto. Então eles usaram a cabeça, não desobedeceram a ordem lá e colocaram o menino no cesto, mas fizeram algo muito importante, colocaram a irmã, que era a mais velha, para vigiar. Os nossos futuros heróis precisam ser vigiados. Assim como eles precisam da presença dos pais, eles precisam ser vigiados. Observe que a irmã, que a gente vai saber o nome depois, ela é a Miriam, ela fica ali olhando para ver o que vai acontecer. E ela cumpre muito bem a sua tarefa, era apenas um bebê que estava ali dentro, grande risco ele corria, ela cumpre muito bem a missão, de tal forma que ela vê todo o processo, tudo que está acontecendo, de tal maneira que a hora que ela vê a filha do faraó se aproximando, ela já também se aproxima e dá todas as dicas que a gente viu aí no texto. Mas o que isso mostra para nós é que as nossas crianças, os nossos futuros heróis precisam ser vigiados. E a ideia não é uma vigilância às escondidas, principalmente para quem tem filhos adolescentes, não é aquela coisa de ficar ali escondido, não, é algo aberto, é algo que você declara para o teu filho, olha filho, nós vamos estar junto com você nas suas redes sociais, nós vamos estar junto com você quando você estiver lá conversando com um amigo, a gente vai estar junto com você na senha do seu celular, a gente vai ver o que você assiste, vai até dar opiniões para você. A gente quer acompanhar você porque a gente ama você. Esta é a ideia da vigilância que nós estamos falando. Nós temos que tomar cuidado porque o mundo de hoje, por mais tecnológico que ele seja, por mais avançado que ele seja, às vezes nós temos a impressão que os pais de hoje são mais inocentes do que os pais de antigamente. Os pais de antigamente não tinham tanta informação, mas eram muito mais ligados. Mas hoje muitos pais acabam deixando seus filhos soltos, alguns literalmente soltos pelas ruas, como se a rua fosse um local seguro. E a gente sabe, rua não é mais local seguro. Tem tanta coisa acontecendo, tantas violências, e para aqueles que acompanham um pouquinho de noticiário, fica arrepiado e às vezes chora ao ler ou ouvir alguma notícia daquilo que tem sido feito contra as crianças. Abusos dos mais diversos, violências das mais diversas, coisas absolutamente
terríveis que acontecem. E aí muitos pais não vigiam e soltam as crianças tranquilamente. Pais que acabam sendo até inocentes, eu não sei se inocente ou negligente, soltando as crianças para estarem livremente acessando a internet. Colocam um celular na mão e vão fazer outras coisas, vão viver suas vidas, né, como pais, e a criança fica lá o dia todo, às vezes à noite, às vezes os pais vão dormir e a criança fica à noite, a madrugada inteira, acessando uma série de coisas que às vezes o pai não tem nem ideia do que ela está fazendo. Não tem essa proximidade, o primeiro ponto, para ter diálogo, para conversar com o filho, para estabelecimento de regras. E aí solta o filho. E a gente tem visto alguns que são pequenininhos e já tem todo um controle tecnológico e conseguem enganar pai e mãe porque não tem essa proximidade, não tem essa amizade com o filho, no sentido de, o pai é logicamente a autoridade sobre o filho, mas essa via de duas mãos de conversa, e o pai poder então dizer, olha, nós estamos junto com você e vamos cuidar de você. Esta é a ideia de vigiar, deixar as crianças sozinhas, escolherem as programações na TV aberta ou fechada que elas querem assistir, e nunca assistir com elas para ajudá-las a pensar se aquilo que estão vendo estão de acordo ou está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Pais que deixam crianças sozinhas em casa porque precisam dar uma saidinha, precisam dar um pulinho não sei aonde, ou deixam essas crianças sozinhas dentro do carro. Perigo, coisas terríveis podem acontecer. Ah, mas nunca aconteceu. Pois é, mas o mundo está aí, é muito perigoso, e esse risco pode... essas coisas podem se tornar realidade, que crianças que são aí abandonadas em casa, enquanto os pais estão nas redes sociais, enquanto os pais estão vendo a sua série predileta e não quer que ninguém o incomode. Eu me lembro de alguns, não sei se anos atrás ou algum tempo atrás, foi veiculado nas redes sociais a imagem de um circuito de segurança de uma criança na piscina, e estava na piscina com uma boia ao redor dela e a mãe do lado, e a mãe ao celular, e de repente a menina virou, a criança virou de cabeça para baixo, ficando submersa, e a mãe aqui de costas para a criança vendo as redes sociais. Resultado, eu não me lembro se realmente morreu a criança ou não, mas as cenas foram chocantes. Crianças abandonadas, mesmo tendo o pai e a mãe do lado. Abandonado por quê? Porque hoje nós temos uma cultura de que o importante é quem está lá do outro lado, né? Que está conectado com a gente, mas não está perto da gente. Então, mais importante é quem está conectado e não quem está aqui perto. E muitos pais têm abandonado os filhos. Os filhos precisam ser vigiados. Pais precisam estar perto dos filhos, precisam sentir os filhos, precisam olhar nos filhos. De repente, se você pode estar ali, próximo do seu filho, na saída da escola, só de olhar para ele você já vai saber, alguma coisa não está certo. Os olhos dele dizem muitas coisas para nós. Em casa, a maneira como ele está, a maneira como está falando, como ele está agindo, tudo isso são sinais, mas só percebe quem está por perto, vigiando. E a gente tem, infelizmente, uma geração de pais que estão totalmente conectados, porém desligados do que é ser pai e ser mãe. E nós oramos para que você, né, na véspera do Dia das Crianças, olhe para esse texto com este olhar que estamos sugerindo e reconheça, olha, eu preciso estar mais presente na vida do meu filho. Eu preciso estar mais perto, mais presente na vida da minha filha, dos meus filhos. Eu preciso vigiá-los mais, não às escondidas, mas eles saberem que eu estou cuidando deles. Eu dizia, olha, filho, eu vou ver a sua mochila da escola, filho, eu vou ver o teu celular. Olha, filho, todas as conversas não apague antes de eu ver. E vai conversando com ele, olha, eu não estou desconfiando de você, mas eu quero te ajudar, porque tem algumas coisas que eu conheço mais do que você, porque eu tenho mais experiência, e eu faço isso porque eu amo você. E você vai poder dizer, eu estou fazendo o que alguém faz comigo, e no final da mensagem nós vamos ver isso. Mas o texto também nos mostra que os nossos futuros heróis, eles precisam ser nutridos corretamente. Lá no versículos de 7 a 9, quando a irmã do menino que estava lá no cesto viu que a filha do faraó pegou, ela rapidamente correu até lá e falou assim, a senhora quer ou você quer que eu arranje uma ama para que cuide do menino?
E a filha do faraó falou, sim, pode chamar. E aí então a menina foi lá e chamou a mãe do menino, a mãe dela. E a mãe então recebe a incumbência de se tornar a ama desse menino, recebeu por isso, e no futuro teria então que devolver o menino para a filha do faraó. Que ama era essa? Era a ama de leite. E esta ama de leite era muito comum às famílias do faraó, ou às famílias mais ricas, né, as famílias reais ou as famílias mais ricas, contratarem uma ama de leite para amamentar o seu bebê recém-nascido. E aqui no caso o que a filha, a irmã desse menino fez, foi exatamente chegar para a filha do faraó e falar, a senhora quer que eu arranje uma ama de leite que vai dar a comida que ele precisa, que vai cuidar dele? Foi isso que ela fez. E a gente conhecendo um pouquinho do resultado da vida de Moisés, a gente vai saber que com certeza a mãe de Moisés e o pai de Moisés, que na verdade ela se tornou a ama dele de leite, não necessariamente a mãe, mas ela como mãe e pai deram muito mais do que leite a ele. Com certeza ensinaram muito dos princípios que eles como família tinham e que depois nós vemos Moisés colocando tudo isso em prática. Ela deu muito mais do que leite, ela deu muito mais do que a papinha que ele precisava, ela deu todo um ensinamento do seu amor, da sua presença, da sua vigilância sobre a vida dele, de tal forma que ele se torna um grande homem de Deus. E o que a gente precisa reconhecer é que nós temos que dar aos nossos filhos a nutrição correta, a nutrição que eles precisam. E isso vai muito além do arroz e do feijão, meus irmãos. Vai muito mais além do que aquela passada rápida no mercado que você dá, compra tudo, joga lá dentro da despensa e vai distribuindo aos poucos para os filhos. Não, essa nutrição que nós estamos pensando vai bem além. É nutrir os nossos filhos com a palavra de Deus, ensinar a eles os princípios bíblicos, ensinar a eles princípios de caráter, serem bons cidadãos. E isso, como que eu faço isso? Eu preciso estar presente, eu preciso ter tempo para conversar com eles. Sabe aquela conversa que não tem momento para colocar um ponto final? Aquela conversa que não precisa ser interrompida, ô filho, eu preciso ir porque tem uma reunião lá no clube tal, ou na igreja tal, eu tenho que correr porque é muito importante, há tantas almas para serem alcançadas. Meu irmão, minha irmã, as almas a serem alcançadas, elas realmente existem, e Deus te dará tempo para alcançá-las. Mas as principais almas a serem alcançadas estão na tua casa. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder os da sua casa. Você vê os seus filhos caminhando para o inferno e um monte de gente lá da rua falando, eu me converti com a sua pregação. Realmente acaba sendo, no mínimo, uma facada no coração. Nós precisamos de tempo para nutrir os nossos filhos. E para nutri-los nós precisamos estar presentes. E como família, executar o ministério de ganhar almas para outras pessoas. Melhor dizendo, ganhar almas, de outras pessoas para Cristo. Mas fazer isso como família. E a ideia aqui é uma nutrição que vai além do arroz e do feijão. Uma nutrição que passa pelo culto doméstico que já falamos. Que envolve eu e você dedicarmos tempo. Quem sabe chegarmos do trabalho, tomarmos um banho, fazermos uma refeição, sentarmos com a família e dizer, vamos ler a Bíblia, vamos ter um tempo de oração. E aí depois daquele tempo de leitura de Bíblia e oração vai surgir algum bate-papo. E aí você não tem tempo, você não tem outro compromisso a não ser dedicar tempo para a família. O próximo compromisso é ir dormir. Então você vai poder dedicar tempo aos seus filhos. Logicamente, aqueles que trabalham à noite farão isso em outro momento. Mas a ideia é, tenha tempo de qualidade com a família, seja presente. Cuide dos seus filhos, vigie os seus filhos no bom sentido, não no sentido negativo. Vigie sim, converse com eles, olha, vamos estar junto e dê a nutrição que eles precisam. Essas 3 lições que eu destaquei e quero destacar nesse texto para nós. E quando nós pensamos que os pais precisam ser presentes, que os pais precisam vigiar os filhos e que os pais precisam nutrir bem os seus filhos, estamos pensando que nós, como pais, recebemos isto de alguém e esse alguém é Jesus. Jesus é presente na nossa vida. Quando a gente olha lá para Mateus capítulo 28, versículo 20, o próprio Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias,
ele é presente na nossa vida, assim como ele também é aquele que nos vigia. Tanto Provérbios como 1 de Pedro, lá 1 de Pedro 3,12, fala porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Provérbios vai trazer a mesma ideia, os olhos do Senhor estão em todo lugar e vigia bons e maus, Provérbios 15:3. E quando a gente pensa também na nutrição correta, o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vimos hoje pela manhã que o Senhor nos tem pronto um banquete e aplicamos que o banquete é a palavra dele, que nós podemos lê-la. Então em Cristo nós temos tudo isso que nós como pais temos que ser para os nossos filhos. Assim como os pais de Moisés foram para a vida dele e foram na vida dele. E deu resultado? A resposta é, deu resultado. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 11, nada mais é do que a conhecida galeria dos heróis da fé. E o texto diz aí em Hebreus capítulo 11, verso 24, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Deu resultado. Moisés viveu na presença dos seus pais, foi vigiado, foi alguém muito bem nutrido e aprove a Deus colocá-lo na galeria dos heróis da fé. Se a gente olha para Moisés, esse menino, se tornou o autor do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele. Ele é aquele que se tornou líder do povo de Israel na libertação lá do Egito e na condução do povo pelo deserto. Ele é quem estava lá, que a gente está estudando em Levítico, é ele que está passando aquelas leis. O Senhor fala diretamente com ele, para ele falar com o povo. Ele treinou líderes. Josué assume o lugar dele para entrar com o povo na terra prometida. Esse Moisés é reconhecido até hoje como grande profeta do povo de Israel, como grande profeta de Deus. Esse Moisés, como já dissemos, foi colocado na galeria dos heróis da fé. Como nós devemos orar e trabalhar para que os nossos filhos também sejam heróis. Colocados talvez não nesta galeria, porque a Bíblia já está completa, mas que sejam colocados na galeria dos heróis da fé, sendo médicos amanhã, sendo engenheiros, advogados, enfermeiros, motoristas, pedreiros, arquitetos, faxineiros, políticos, seja lá o que for, mas que sejam homens e mulheres de Deus, verdadeiros heróis da fé, que vão servir ao Senhor onde estiverem e vão marcar a geração deles. E por trás de todo grande homem tem um pai e tem uma mãe. Que eu e você hoje, como pais e mães, venhamos a proteger os nossos futuros heróis, para que eles também sejam, como Moisés, um grande homem de Deus. Mas acima de tudo, Moisés foi esse homem de Deus, porque ele de fato entregou toda a sua confiança no Deus de Israel. E hoje nós podemos depositar a nossa confiança também nesse Deus por meio de Jesus Cristo, reconhecendo a Jesus como Senhor da nossa vida e então sendo salvos. Se você é pai e ainda não aceitou a Jesus, se você é mãe e ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus e fale de Jesus para os seus filhos, para que eles também possam crer em Jesus. E assim, não só eles, mas também você, se torne um herói da fé para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar e vamos orar pelas nossas crianças e já parabenizando a elas pelo dia delas que será comemorado amanhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá esta palavra, muito obrigado porque o Senhor é o nosso modelo para sermos presentes na vida dos nossos filhos, podermos vigiarmos os nossos filhos de maneira adequada e podermos então também nutri-los da maneira adequada para que eles se tornem homens e mulheres que vão ser de fato heróis na fé. Nós abençoamos as nossas crianças, cada uma delas, as que já estão mais crescidas, já quase chegando à juventude,
aquelas que estão ainda pequenas, aquelas que já estão para chegar, que o Senhor possa cuidar de cada um. Dê sabedoria aos pais, que os pais queiram ser sábios, buscando a tua palavra e fazendo aquilo que deve ser feito para criar filhos que promovam a glória do teu nome. Muito obrigado, nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. As crianças podem mandar para o grupo da igreja o seu desenho e todos podem participar desse tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. Se quiserem, podem mandar foto das nossas crianças, das suas crianças, para o grupo do WhatsApp e todas sintam-se abraçadas e parabenizadas pela igreja pelo dia que se comemora amanhã, o Dia das Crianças. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.